Bom, pessoal, um beijo para vocês que estão aqui em sala de aula, fechamentões. Beijo para vocês que estão aí em casa. E hoje é a nossa aula número 6. Pararam para pensar que das nossas 16 aulas, hoje já é a aula 6. No início eu sei que dá aquele medo todo. Caramba, são 16 aulas de português, eu vou morrer nisso, isso é muito chato, vai ser muito difícil, vai ser muito extenso. Mas eu estou tentando fazer de forma que fique bem mais, um aprendizado mais tranquilo e principalmente, qual é o nosso objetivo aqui? O meu propósito não é dar, ai amor, titia te ama, obrigada, que meu bebê grande trouxe água para mim, obrigada. Meu bebê grande é lindo, vai fazer um sucesso lá na escola. Tão lindo, meu menino. Tá solteiro, né, meu filho? É óbvio, isso mesmo, né? E aí, o que eu tava falando, o nosso trabalho aqui, eu não tô aqui para ensinar português para vocês. Eu tô aqui para vocês arrasarem na prova. Quantas questões eu acertei na prova? Ai, professora, desculpa, acertei só 23. Cara, errou uma. Como assim? Então, é isso que vocês vão fazer. Eu estou treinando vocês para fazerem questões de prova. Por isso que eu tenho sido chata com o quê? Com resoluções de questões. Tem gente que pensa assim, poxa, mas ela está enchendo linguiça. Não, eu não estou enchendo linguiça. Eu quero que vocês visualizem de que maneira a gente vai enxergar lá no dia 4 de junho, né, que é a prova? 2 de junho, 4 de junho já passou. 4 de junho é para o concorrente, né? No dia 2 de junho, o que eu vou esperar? E aí, quando vocês abrirem um caderno de questões, virem as 24 questões de português, vocês vão olhar assim. Só isso. Mole. Nascemos para isso. Isso é muito fácil, isso é muito tranquilo. Eu sei que o caminho, o processo, não é uma coisa fácil, mas é isso que a gente está fazendo aqui. Um trabalho de fechamento mesmo. Nem parece professor de português falando, né? Mas é um trabalho de fechamento mesmo. E tamo junto, é isso aí. Então, nossa, que discurso lindo, né? Que emprego do vernáculo foi esse? Mas a tia também sabe usar a palavra bonita. Antes de começar, uma vez eu fui dar uma aula para um cara, um major. Aí disseram assim para mim, porra, Ana Cláudia, o cara é foda, todo mundo tem medo dele. Gente, eu fui dar aula pro cara assim, não passava nem pensamento, né? É uma prova que o oficial, como um dia vocês farão a prova, o quadro do seu pai, não é? De suboficial, que ainda tem tempo, faz a prova para oficial. O primeiro sargento faz um curso interno para ir a suboficial chamado CAIS. Então, não apenas como sargentos, mas como oficiais, há muitas provas internas para o militar de carreira, que no caso serão vocês. Aí o major ia fazer um curso interno, uma prova para tenente-coronel, falou assim, Ana Cláudia, não vai muito palhaça pro cara não, pro cara todo sério, todo rígido. Gente, todas as aulas, eu toda certinha pro cara, não falava uma palhaçada, não falava uma brincadeira, nem nada, eu ia até mais arrumadinha, né? Aí teve um dia, o cara que me recomendou a ele, falou assim, que me mandou para ele, disse assim, aí ele reclamou de mim para um amigo dele, pô, professora chata pra caraca, quem, Ana Cláudia? Pô, mulher chatona, a mulher não dá um sorriso, toda formal, toda séria. Aí o cara, ela mandou alguém no lugar dela? Não é Ana Cláudia, assim, assim, assim. Pô, mulher sem sal, ela não é nem antipática, ela não é nada, ela não se move, não esboça um sorriso, não esboça uma reação. Ele disse assim, bom, vou falar pra ela ser quem ela é com você, tá? Aí eu falei assim, maluco, o negócio é o seguinte, aí na aula seguinte pro cara, você sabe que a sua fama é bate-mal, né? Aí, posso ser eu mesma? Ficamos assim, ó, tudo fechamento ali. Pô, Ana Cláudia, você é assim? Aí eu sou. É que eu tinha que fazer uma linha, sabe? A linha professorinha intelectual. Só nada disso. Então, vamos lá, vamos voltar para a nossa apostila. Apostila, item número 8, na página 7. E aí, quando vocês
né, fizerem a festa de formatura de vocês, se tiver uma mulher assim, meio louca, dançando na festa, pulando meio altinha de proseca, e vocês lá na formatura da escola para os pais de vocês. Tá vendo aquela mulher louca ali dançando? Aquilo ali foi minha professora de português. Como assim? Acontece, eu já saí meio doidinha de festa, mas, gente, a festa de vocês vai ser um arraso, né? Vamos lá, até porque todos vocês têm mais de 18 anos, então pode rolar um proseco que a titia ama, tá? Então, vamos lá. Item número 8, pronome relativo. É mais fácil que a prova de vocês seja realizada dia 4 de junho do que isso não cair. Então, ao lado do item número 8, vocês escrevam, marquem com a caneta bem gritante, vaca. Vocês sabem o que é vaca para nós, né? O que é vaca? Vai cair. E o que é jaca? Já caiu. Então, vocês escrevam jaca e vaca, porque já caiu um monte de vezes. E vaca, tiro certo. E o que eu mais me impressiono com... tem aqui o e-mailzinho da tiazinha, tá? E o que eu mais me impressiono com esse assunto é que é um assunto recorrente. Por que recorrente? Porque é repetitivo. Dizem que figurinha repetida não preenche álbum. Só que cai sempre, o povo sempre erra. Eu penso, gente, esse povo não resolve questões anteriores. Esse é o propósito de nós ficarmos naquela encheção de saco, de fazermos questões anteriores. Por favor, não peguem como modelo qualquer livro, qualquer gramática. Eu estou orientando vocês e a gente vai ver de maneira prática de que maneira isso cai em questão de prova. Olhem só. Pronomes relativos são assim chamados porque fazem grifem a palavra retomada. Retomada a outro termo. O que significa a palavra retomada? Retoma, ou seja, estabelece um vínculo, né? Ele se liga a outro termo dentro do seu texto. Não importa se ele faz a retomada, se ele estabelece uma ligação, uma conexão com alguma coisa que já foi falada, ou não importa se ele se vincula com alguma coisa que ainda vai ser dita. Vamos usar palavrinhas que nós já vimos nos pronomes demonstrativos. Não vimos a tal da relação anafórica, não vimos essa já expliquei para vocês, anáfora ou função anafórica nos pronomes relativos? Isso. Mas nós não vimos no pronome esse, nós não estudamos os pronomes demonstrativos, a diferença do este para o esse, não é? Então, vamos voltar, porque isso vai ser importante, que eu vou retomar, ou seja, vou resgatar palavrinhas que nós vimos nos pronomes demonstrativos. Olhem só, na página anterior, na página número 6, tá? No item número 5, pronomes demonstrativos. E o pessoal que está em casa, mas a professora vai repetir o mesmo assunto. Não, é importante resgatar duas terminologias que nós vamos ver hoje mais uma vez. Pronomes que tem os dois S's. Eu não dei a dica dos dois S's, já disse. Não dei essa pista para vocês? Então, esses, essas e isso. Emprego com função anafórica. Então, o que significa essa retomada por anáfora? Eu me vinculo a um elemento que foi dito antes, ou seja, chamada relação de anterioridade. Olhem só os pronomes com as letrinhas S e T. Quais são? Que a gente tem mais abaixo. Este, estes, esta, estas e o pronome isto. O que vem aqui mencionado na apostila de vocês. Emprego com função catafórica, ou seja, catáfora, relação catafórica, retoma um elemento que eu ainda vou mencionar, ou seja, um elemento posterior. Qual foi a dica que eu dei para vocês? Posterior não tem as letrinhas S e T? Então, eu uso os pronomes que tem ST, que é elemento posterior. Agora, anterior, antes.
antes anáfora. O que isso tem a ver? Vamos então para a página número 7, com os pronomes relativos. Vou recuperar, né? Eu vou reler o que está escrito na explicação para os pronomes relativos. São assim chamados porque fazem a retomada a outro termo. Se essa retomada for com um termo anterior, eu tenho a chamada relação ou função anafórica. Se a retomada for para um termo posterior, eu tenho a chamada função catafórica. Eu dei para vocês o macete do catarro? Não! Para! Não acredito que eu não falei do catarro. Gente, um macete tão limpinho como esse catarro. Olhem só. Catáfora. Lembra o quê? Catarro. O que uma coisa tem a ver com outra? Ô, macete porco, professora. Fala sério. Eu vou cuspir o catarro, não vou? Já que eu vou cuspir o catarro, eu vou cuspir para depois. Gente, que se eu botar o catarro antes, eu vou engolir. Para. Anáfora. Alguma coisa que está escrita antes. Tem vários macetes para a gente entender essas relações. E o pronome relativo, ele vai ter esse mesmo papel. Ele retoma alguma coisa que está escrita antes dele, ou ele retoma alguma coisa que ainda vai aparecer depois dele, tá? Então, vamos ver emprego por emprego, porque tem um monte de questões anteriores sobre os pronomes relativos. A gente vai explorar bastante esse assunto. Primeiro, não é? Eu tenho aqui no nosso primeiro pronome relativo, lá no finalzinho da página 7, o pronome relativo que, gente, a palavra aqui tem um monte de classificações na gramática, que pode ser conjunção coordenativa, pode ser conjunção subordinativa, pode ser uma cambada de tipo de pronome, pode ser advérbio, pode ser interjeição, não é? Pode ser partícula expletiva, um monte de coisa. E dentre essas trocentas funções da palavra que, quando que eu vou classificar esse que como um pronome relativo? E de que forma ele vai retomar alguma coisa que aparece antes dele? Um termo que as gramáticas chamam de anterior ou antecedente. Vou dar um exemplo bem tranquilo para vocês. Se eu digo assim, a especialidade que vou escolher na EA será, vamos lá, SGS, só bate mal. Guarda e segurança. Última opção, mas tudo bem. O negócio não é ser última opção, o negócio é ter salário pingando todo primeiro dia útil do mês. Isso é muito bom. Isso aqui é quem está em casa. O que é SGS? Guarda de segurança. É infantaria. Professor, é ruim. Não importa. Estou empregado. Posso fazer minha faculdade. Não importa do que seja. Conheço um SGS que é professor de matemática. Conheço um SGS que é economista. E cada um trabalha a nossa função fora da FAB. Muito bem, obrigado. O que é economista, na verdade, é ex meu, tá? Mas aí, voltando ao assunto, gente, professorinha também namora, né? Por favor. Ele era tão lindo quando a gente namorou. Tá tão feio, engordou tanto. Vamos voltar ao assunto. A professora também pega, né? Vocês acham o quê? Que eu só leio Machado de Assis?
Por favor, né? Então, vamos lá. Se a gente olhar essa frase, a especialidade que eu vou escolher na EAR será a SGS, eu consigo perceber que, na verdade, eu tenho duas frases numa só. A frase número 1, que está até picadinha dentro dela, é a especialidade será sargento de guarda e segurança. Frase 2, que está dentro da frase 1. Vou escolher. Quem escolhe alguma coisa. Vou escolher o quê? A especialidade. E aí o que a gente percebe vai ser o seguinte. Primeiro, que a gente percebe que eu estou descendo o morro, né? Segunda coisa, se eu juntar, vou fazer aqui, vou pegar a aula do professor de matemática de vocês, né? Qual é o nome dele? Odilon. Gente, muito maneiro ele, né? Vamos lá. Ele é gente finíssima, inteligentíssimo. Se a gente juntar a frase 1 com a frase 2, nossa, essa linha reta na aula de física, tá? Por isso que eu fiz letras, gente, mas vamos lá. Se eu juntar a frase 1 com a frase 2, sem perder palavra nenhuma, olhem só que coisa louca que a frase vai ficar. A especialidade será SGS, vírgula. Vou escolher a especialidade? Aí tem gente que vai dizer assim, professora, peraí, essa parada tá meio louca. Como é que você vai juntar duas frases numa coisa só, se você vai acabar repetindo um elemento? Então, ouvindo, vai ficar meio esquisito. A especialidade será SGS, vírgula. Vou escolher a especialidade? Por que vai ficar esquisito? Primeiro, vai ter uma coisa que vai aparecer duas vezes dentro da mesma frase. Segunda coisa, peraí, não dá para você juntar essas duas frases numa só, não? Usando uma palavrinha que vai fazer esse papel de junção, que vai ligar, que vai juntar essas duas partes. Por isso que quando eu junto as duas numa só, eu vou escolher esse coleguinha aqui. O quê? Que vai, na verdade, apresentar essas duas funções ao mesmo tempo. Além de evitar repetir alguma coisa que eu já falei, também liga essas duas frases numa só. E aí, por qual motivo eu consigo substituir bem na boinha esse que na nossa frase pela forma correspondente a qual no feminino e no singular? Porque, na verdade, ele evita que eu repita alguma coisa que eu já disse na mesma frase no feminino e no singular. Por isso que todas as vezes em que eu encontrar na frase a palavra que eu puder substituir sempre por o qual, se eu conseguir sempre substituir por a qual, se eu conseguir substituir por os quais, ou se eu conseguir substituir por as quais, é porque, na verdade, ele vai evitar o quê? Que eu diga, mais uma vez, dentro da mesma frase, alguma coisa que eu já mencionei antes, no masculino singular, por isso que eu consegui substituir por o qual, ou esse elemento que eu evito repetir, se ele for feminino singular, a especialidade, consigo substituir por o qual. Se esse elemento anterior estiver no masculino plural, consigo substituir esse que por os quais, ou alguma coisa que eu já falei, se estiver no feminino plural, ele vai ser substituído por as quais. Se eu digo assim, as especialidades
que estou pensando em escolher as especialidades as quais estou pensando em escolher. Entenderam, meninos? Tá? Se eu digo assim, vamos lá. O quartel que vou escolher, o quartel o qual vou escolher. Os quartéis que venho pensando em escolher. Os quartéis os quais venho pensando. Porque o gênero masculino ou feminino e o número plural ou singular vai depender dessa chamada relação de anterioridade. Eu não posso aqui substituir esse que por o qual, porque eu vou escolher a especialidade. Como é que eu vou substituir esse que por o qual se ele faz um vínculo com alguma coisa que eu já mencionei, que está no feminino e no singular? Entenderam? Então, por isso que esse que eu vou chamar sempre, sem exceção, de pronome relativo. Por que ele se denomina relativo? Porque ele se relaciona ou alguma coisa que eu vou dizer ou com alguma coisa que eu vou falar. Mas sempre que o pronome relativo, sempre que o que, for um pronome relativo, ele vai retomar alguma coisa que já foi dita. Por isso que ele sempre, sem exceção, ele faz essa chamada retomada por anterioridade. Por isso que eu consigo aqui substituir esse que por a qual. Por que eu vou conseguir substituir por a qual? Porque ele evita que eu reescreva alguma coisa que já foi mencionada na frase, que é o termo especialidade, no feminino e no singular. Entenderam, amores? Isso cai. Por isso que eu disse, é mais fácil a prova ser dia 4 de junho, numa terça-feira, do que isso não cair no concurso de vocês. Tá bom? Tá? Vamos ver aqui os exemplos na apostila. Tem que provar que focinho de porco não é tomada, né? Como é que você falou outro dia? Alguma coisa parecida que eu achei tão engraçado. Tipo isso, provar que focinho de porco não é tomada, acho que foi você que falou outra coisa. Ah, mas foi engraçado, foi você quem disse. Vamos lá. A minha apostila aqui, os exemplos da palavra aqui como pronome relativo. Isso, tem que provar que tromba de elefante não é conta-gotas, é isso aí. Início da página 8, na minha que está no início da página 8, e na de vocês? Tá? Gente, deixe-me só aqui corrigir alguma coisa que está fora do meu controle, mas sabe aquela história do professor de português é ridículo? Tudo que olha assim, o professor de português lê tudo. Aqui no canto superior da apostila de vocês, não está escrito português, aula 5 e 6, aeronáutica? Pelo amor de Deus, a aeronáutica é proparoxítona. Tá. E aí a gente vai ver na concordância nominal, aulas 5 e 6. Por que aulas? É só uma aula ou tem mais de uma? Eu vou escrever aqui aula 5 e aula 6, eu vou encher o saco para repetir a mesma palavra? Não, então vou pluralizar o substantivo com mais de um numeral. Bonito, hein? Dá licença, porra! Vamos lá. Exemplos na página 8, no início da página 8. Os livros que comprei são excelentes. Eu vou começar a brincar com vocês com essa frase de uma maneira diferente. A gente vai começar a brincar de análise sintática sem dar nomes aos bois. Porque da mesma maneira que eu desmembrei essa frase, a especialidade que eu vou escolher na EAR será SGS, eu também vou desmembrar essa frase nas duas partes que vão formá-la. Essas duas partes, lá na nossa aula das orações, nós vamos chamar de quê? Que são as duas orações. Eu não vou dar nome aqui, que tipo de oração, mas são as duas ideias que existem dentro dela. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um favor para mim. Vocês vão sublinhar os livros. Embaixo dos livros, vocês escrevam o número 1. E vão sublinhar são excelentes. O que vocês vão colocar abaixo de excelentes, mais uma vez, coloquem número 1.
ou seja, a primeira oração que tem dentro da mesma frase. Qual é? Os livros são excelentes. E o que vocês vão fazer? Vocês vão envolver o que sobrou da frase, que comprei. Vamos fazer o desmembramento dessa frase? Vocês envolveram o que comprei, não é? Dentro desse grande círculo, ou desse oval, sei lá o que vocês fizeram, coloquem número 2. Ou seja, o que nós vamos aprender na análise sintática, que é a chamada oração 2. Não nos interessa agora saber que oração subordinada é adjetiva restritiva. Isso agora não estou nem aí para isso. Mas eu quero que vocês entendam como é que eu vou identificar cada oração dentro da mesma frase, ou seja, de acordo com as ideias que nós vamos perceber em cada uma dessas frases, tá legal? Então, olhem só. Os livros são excelentes. Oração 1. Comprei os livros. Oração 2. Mas, professora, como é que eu vou dizer comprei os livros? Oração 2. Se eu estou vendo a palavra livros aí escrita uma vez só, na oração 1, realmente, não é? Na verdade, o termo os livros aí deveria aparecer mais uma vez, deveria aparecer 2 vezes, porque os livros estão relacionados aqui ao fato de serem excelentes. Os livros são excelentes. Só que quem compra, compra alguma coisa. Comprei o quê? Os livros. Esse elemento, os livros, vai aparecer aí mais uma vez na frase? Não. Então, o que poderia aparecer de novo, nós vamos substituir pela palavrinha que. E esse que, ele evita a repetição do segundo os livros? Sim. Então, como os livros está no masculino e no plural, nós podemos muito bem substituí-lo pela forma equivalente, os quais no masculino e no plural. Entenderam? Tá? Então, existe uma outra forma de a gente escrever essa mesma frase? Sim, os livros, os quais, essa é exatamente a proposta, né, que nós temos aí entre parênteses. Os livros, os quais comprei, são excelentes. Olhem só a segunda frase. A casa de que falei está localizada perto do lago. Como é que vai falar o concorrente de vocês sobre essa frase? Ai, de que falei tá estranha. Por quê? Esse de que falei fica muito esquisito no ouvido. É muito fácil tirar a preposição de e montar a frase. A casa que falei está localizada perto do lago. Mas eu vou fazer o seguinte, professora, por qual motivo existe essa preposição antes da palavra aqui? Eu vou mostrar para vocês fazendo o tal do desmembramento. Gente, porque eu estou falando de desmembramento, isso não existe em gramática, não. Eu só estou mostrando para vocês entenderem como é que nós, por qual motivo nós empregamos esse pronome relativo que e de que maneira eu vou entender as 2 orações que existem dentro da mesma frase e como é que a gente junta essas partes. Vamos ver aqui. A casa de que falei está localizada perto do lago. Vou fazer a pergunta para a locução verbal está localizada. Que está localizada perto do lago? A casa. Então, a oração que veio até partida em 2 pedacinhos vai ser a casa está localizada perto do lago. Foi exatamente o trabalho que nós fizemos de identificar a primeira parte da frase, a chamada primeira oração. Mas, professora, você ainda não está dando aula de análise sintática. Não significa que o assunto lá da sintaxe não pode ser abordado hoje. Na verdade, eu estou
dando uma grande canja, uma grande antecipação para vocês. Aí agora eu vou olhar o que sobrou da frase. De que falei. Só que quem fala, olhem só o que nós vamos ver na nossa próxima aula. O verbo falar, antes de tudo, vai pedir um complemento. Por quê? Porque ele falado sozinho não tem sentido completo, né? Então eu vou falar de que o que eu percebi que além de pedir mais alguma coisa para o sentido dele ficar redondinho, para o sentido dele ficar fechado, eu sei que esse verbo falar, ele não vem sozinho. Ele pede uma preposição. Quem fala, fala de alguma coisa. Então, eu falei de quê? Eu falei da casa. Vamos nos lembrar do seguinte, que da casa é a junção da preposição de com o artigo a que inicia o substantivo casa. Pergunta, professora, aí na frase tem alguma coisa que está aparecendo duas vezes? Sim, o elemento a casa está escrito duas vezes. A casa está perto do lago. Falei de quê? Falei da casa. Lembrando que, como eu acabei de falar, da é a contração da preposição de com o artigo definido a. Só um momentinho, gente, que a minha tiara aqui tem nada a ver com a aula, né? Quem tem cabelo tonhonhói precisa prender o cabelo, pronto. Aí os meninos, ai gente, que frescura. Vocês não são mulheres. Um universo feminino é complexo. Então, vamos lá. Imaginem só se a gente unir as duas frases numa frase só. A casa está localizada perto do lago, vírgula, falei da casa. Tá parecendo o vovô viu a uva, né? Não tem aquelas frases quando a gente é pequenininho? Não é? O peito do pé do Pedro é preto, a gente olha assim, nossa, não tem nem pé nem cabeça. Eu preciso do quê? Ligar essas duas frases de modo que nessa ligação das duas numa só, além de haver harmonia, eu vou precisar de alguma coisa, vou utilizar a mão de alguma ferramenta que vai juntar essas partes. Então, eu junto as duas por meio da palavra que além de evitar que eu reescreva o elemento a casa, faz esse papel de conexão. Por isso que no conteúdo programático do concurso de vocês, no edital da prova de vocês, tem uma das coisas sobre a prova de português que é emprego dos conectivos ou coesão textual. E a professora já está atacando de interpretação de texto. Não. O que significa coesão? Grupo coeso, não é o grupo fechamentão de firma, não é todo mundo unido? Então, coesão significa união, significa junção, significa ligação. Então, preciso ligar a oração 1 com a oração 2, de modo que haja harmonia na construção da frase e, ao mesmo tempo, eu não vou reescrever alguma coisa que já apareceu dentro da frase. Então, eu posso falar apenas a casa que falei está localizada perto do lago. A casa, porque eu posso substituir na minha cabecinha esse que por a qual no feminino singular. Olhem só a retomada por anterioridade. Esse que diz para mim o seguinte, Ana Cláudia, fica ligada aí na situação. Já falou a casa dentro da mesma frase, não é? Então, eu posso substituir esse que por a qual. Tá faltando alguma coisa. Quem fala, fala de alguma coisa. Onde é que eu vou jogar a preposição do verbo? Vira ninja? Puf! Igual aqueles filmes, né, de luta. Puf, ninja, pá, some. Não, não é... Hã? Então, primeira coisa, o que eu vou fazer? Verbo tem preposição? Exatamente isso. Tem! A preposição some, não tô afim, não.
Se o verbo é preposicionado, então a preposição tem que aparecer na frase. Em que buraco? Antes do pronome relativo. Então, de mais a qual, o que vai dar? O que acontece quando eu junto de com a? Forma o da. O que acontece quando eu junto de com a? Forma da. A casa da qual falei está localizada perto do lago. Como vem questão de prova? Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do pronome relativo. Aí vem lá na hora da prova, assim, sem a preposição. A casa que falei está localizada perto do lago. O que a maioria vai dizer? Ah, maneiro, tá certo, né? Aí você espera aí. Tem alguma coisa errada. Se o verbo falar na marra vai pedir uma preposição, a preposição não pode ficar abduzida. Que isso? Filme do quê? De ficção científica? Abduziu? Desapareceu? Não pode, gente. Entendeu? Tem que aparecer em que lugarzinho da frase, sempre antes do pronome relativo, porque quem fala, fala de. Falei de alguma coisa, falei da casa. Entenderam? Tá? A gente vai ver bastantes questões hoje, muitas questões. Olhem só o pronome indefinido, né? Bastante em anteposição ao substantivo é pronome indefinido, em posposição ao substantivo é adjetivo, sempre concorda com substantivo e número. Falamos isso, né? Hã? Falamos, né? E o quem? Qual é a do quem? Vamos pensar na coisa óbvia. Agora eu vou trocar o quê pelo quem. Professora, você sabia que existe caneta para quadro branco? É. Acho que eu sou primata, gente, não é possível. Quem? O quem sempre vai se ligar a alguma coisa que já apareceu na frase. Sempre posso substituir por o qual. Molezinha. Sempre posso substituir por a qual. Sempre posso substituir por os quais. Sempre posso substituir por as quais. Tudo depende de quê? Do elemento anterior. Se está no masculino, se está no feminino, se está no singular ou se está no plural. E por que eu vou chamar todo pronome relativo, se aparecer em questão de prova, sobre elemento de coesão, recurso coesivo, vem bonito no enunciado, a gente olha assim, assinale a alternativa correta quanto ao emprego do recurso coesivo. Aí nas 4 respostas só aparecem o quê? Pronomes relativos. Aí o concorrente. Tá alguma coisa errada. Aí vocês, beleza, porque pronome relativo liga as orações, é o recurso coesivo, aí depois o candidato que não sabe de nada, tadinho, vai fazer a EAR 2021, né? Aí vai olhar assim, pô, eu deveria ter aprendido lá no MCA. Sinto muito, né? Sinto muito. Não tá aqui, não tá aí, né? Muito profundo isso, né? Não tá aqui, não tá aí. Gente, esses